Saudações a todos, aqui é o seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo professor Jeffrey Sachs. Professor, é ótimo estar de volta com você. Muito obrigado por se juntar a mim novamente. Obrigado. Anabarado por tu que nita tinha. Sim, eu realmente agradeço por você ter vindo, professor Sachs. Eu queria começar lhe fazendo uma pergunta e ir direto ao ponto. Donald Trump, com essa guerra contra o Irã, nos colocou nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial. Ele está falando agora sobre assumir o controle do Estreito de Hormuz, dizendo que, embora a guerra esteja quase no fim, ainda há necessidade de pressionar os países do Golfo a participarem. E houve, é claro, muita volatilidade. Não apenas no lado militar, mas também no econômico, com os preços do petróleo dando cambalhotas por causa das mensagens contraditórias de Donald Trump e de sua administração. Então, quão séria é a situação, na sua visão, agora que estamos prestes a entrar no final da segunda semana dessa guerra? Acho que estamos nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial. Não acho que essa guerra esteja prestes a acabar. Poderia acabar, mas o que Donald Trump diz é tão inconsistente, de um minuto para o outro. Ele não explica nada, apenas expõe sua instabilidade mental. Então, quando ele diz que está quase no fim, mas depois diz vamos escalar, isso é o esperado. Isso não é tático. Isso não é a teoria do homem louco. É apenas um homem louco. Precisamos entender isso. Isso significa que a situação mundial é extremamente perigosa, porque o governo dos Estados Unidos, neste momento, está nas mãos de um narcisista maligno que está perdendo o controle sobre qualquer inibição que ainda restava. Trimes de Trump, them 12th. Não, sem problema. Muito obrigado. Professor Sachs, Donald Trump tinha, nos Estados Unidos e em Israel, é claro, como um de seus objetivos a eliminação do governo iraniano. Parece que esses objetivos fracassaram. Como o senhor vê o rumo desta guerra, considerando que agora há implicações globais imediatas em tudo isso? E parece que, apesar de conselheiros dizerem em particular a Donald Trump para buscar uma saída, isso se torna cada vez mais difícil, especialmente porque esses objetivos estão longe de serem alcançados. Acho que há duas dimensões temporais críticas envolvidas. Uma, que os analistas militares apontam corretamente, é se as defesas antimísseis vão se esgotar antes que os mísseis do Irã acabem. E isso é provável. Com o passar dos dias, a capacidade do Irã de causar danos graves a Israel e à região do Golfo provavelmente vai aumentar, segundo tudo o que dizem os analistas. A segunda dimensão temporal é a crise econômica global. Trump ficou assustado ontem quando os preços do petróleo dispararam para $120. Então ele imediatamente inventou algo dizendo, a guerra está quase acabando, e isso fez os preços caírem. Ainda me surpreende como as pessoas ouvem as palavras desse homem. Mas é claro que ele ficou assustado, e deveria mesmo ter ficado. Estamos a caminho de uma catástrofe econômica global. Dê mais algumas semanas. A produção de gás e petróleo será interrompida, as instalações para transporte desse gás e petróleo serão destruídas, as instalações portuárias serão destruídas e o Estreito de Hormuz continuará fechado. Essa é a lógica subjacente do caminho em que estamos agora, e isso levará a uma enorme crise econômica global. Então, tudo se resume ao timing. Se Trump fosse um homem sensato, o que ele disse ontem, bem, a guerra está quase acabando, seria sua desculpa para simplesmente parar, o que, aliás, é a política correta para os Estados Unidos e para Israel. Mas ele não é uma pessoa mentalmente estável. E o sistema dos Estados Unidos está tão quebrado que é como Roma nas mãos de Nero ou Calígula. Sabe, estamos nas mãos da instabilidade. Não somos um sistema constitucional institucionalizado.
Na verdade, estamos nas mãos de uma espécie de loucura neste momento. Então, esse é o verdadeiro ponto. Espero, é claro, que alguém consiga prevalecer, talvez seu chefe de gabinete, talvez alguém de dentro, para dizer: Senhor presidente, por que não se senta, descansa um pouco, toma uma xícara de chá? Está tudo bem. O senhor venceu. Está tudo ótimo. Agora pare com os tiros e será um herói. Se alguém dissesse essas coisas, talvez isso pudesse acontecer. E isso salvaria muitas vidas, muito dano e a economia mundial de uma só vez. Mas isso ainda não está acontecendo. Sim, sim. E sabe, eu fico me perguntando, professor Sachs, dada a importância do Estreito de Hormuz em tudo isso, como isso se desenrola? O Irã ainda não o fechou formalmente. O Irã definitivamente ameaçou fechá-lo, e a guerra essencialmente o paralisou. Mas o Irã disse que se a Marinha dos Estados Unidos fizer o que Trump está prometendo, escoltar navios comerciais com a Marinha americana, estará pronta para enfrentar esses navios. Quão catastrófico isso seria? Porque o Estreito de Hormuz, sabe, acho que cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali. E já sabemos que a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, todos esses países, reduziram significativamente sua produção de petróleo por causa da guerra. Claramente, isso seria um choque econômico mundial de proporções enormes. Já passamos por choques como esse antes, especialmente na década de 1970, tanto em 1973-74 quanto em 1979 e 80. O primeiro ocorreu em torno da Guerra de 1973 entre Israel e seus vizinhos árabes, principalmente o Egito, e o segundo, em 1979 e 80, em torno da Revolução Iraniana e de toda a turbulência que acompanhou. Em ambos os casos, o mundo entrou em uma contração econômica. Tivemos o que se chamou de estagflação, preços disparando, queda nos padrões de vida, queda no emprego, queda na produção. Isso voltaria a acontecer com qualquer tipo de prolongamento dessa guerra. Não acho que seja viável, no tempo real necessário para salvar a economia mundial, que os Estados Unidos, mesmo que fosse sensato fazê-lo, defendam militarmente as rotas marítimas abertas do Estreito de Hormuz. Não é viável nas próximas semanas, provavelmente não nos próximos meses, talvez nem mesmo a longo prazo. É um estreito. Atirar nos navios que passam por ali não é difícil. Os iranianos disseram que não vão deixar os navios passarem, e não vão. Na minha opinião, toda a aventura militar se baseou, ao que parece, na ideia delirante dos iranianos de que um ataque de decapitação mudaria o regime. E isso é típico da impulsividade de Trump e das mentiras de Israel, porque a estratégia de Israel era atrair os Estados Unidos para essa ação. Era o sonho de Netanyahu há 40 anos, como ele mesmo nos disse. Então tenho certeza de que o que quer que o Mossad tenha dito a Trump foi apenas boas notícias. Operação de um dia, tudo será fácil. Trump é um tolo, precisamos entender isso. Ele é um idiota. Portanto, é fortemente influenciado pelo que houve. Ele não sabe nada em particular. E provavelmente foi manipulado por Netanyahu e pelo Mossad e talvez até pela própria CIA. Nós realmente não sabemos a história interna disso, mas não acho que eles tenham um plano militar viável e realista dentro do horizonte de tempo necessário para salvar a economia mundial de uma catástrofe. Sim, sim. E professor Sachs, Donald Trump disse recentemente que Jared Kushner lhe contou que o Irã iria atacar os Estados Unidos primeiro, e ele chegou a sugerir que o Irã tinha mísseis Tomahawk para atingir a escola onde morreram, acho que mais de 150 jovens estudantes no Irã. Agora, os crimes de guerra estão aí, à vista de todos. Até o New York Times e a grande mídia têm falado sobre isso com bastante frequência. Como isso afeta? Considerando que o senhor disse que estamos nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial, como isso afeta a situação mundial e o comportamento dos Estados Unidos nesse contexto?
Porque, repetidas vezes, o governo Trump basicamente afirmou que a ONU e qualquer tipo de lei internacional simplesmente não se aplicam. E eles têm sido muito abertos quanto a isso, tanto em suas ações quanto em suas palavras. Trump parece estar em um estado de delírio neste momento, achando que controla o mundo. Talvez o que ele percebe como um grande sucesso, ter sequestrado o presidente da Venezuela, o tenha convencido disso. É muito difícil compreender o que se passa na cabeça desse homem. E se ele está ouvindo Kushner para obter informações de inteligência, bem, é ainda pior do que eu imaginava. Eu não sabia que essa era a suposta fonte das informações sobre isso. Meu Deus. Estamos basicamente fora de controle, e não há adultos em lugar algum no cenário dos Estados Unidos. Heggs é uma mistura de bajuladores e incompetência absolutamente impressionante. Nosso sistema constitucional entrou em colapso. A posição básica do Senado é: não perguntem a nós. Não queremos nos envolver em nada disso. Na verdade, não precisamos saber. Ouvimos muitos rumores de que os militares disseram a Trump que isso não funcionaria. Claro, não sabemos o que foi realmente dito, mas é bastante crível. Se esse for realmente o caso, mostra o quão completamente e profundamente degradada está a situação americana neste momento. Não parece haver um processo, apenas um genro, um parceiro de negócios, um bando de vigaristas, alguns bajuladores e um líder mentalmente estável. Isso não é algo bom. Não. Não é uma coisa boa. Talvez possamos falar um pouco sobre isso, considerando que a situação militar nesse conflito parece muito instável, e o Irã está mostrando uma espécie de, bem, eu diria, posição em que realmente exige não apenas a cessação das hostilidades, mas também que isso seja respeitado. Acho que a posição da Guarda Revolucionária Iraniana agora é segurança para todos, não segurança para um só. Como você acha que o resto do mundo está vendo isso? Sabe, Rússia, China, Irã, esse mundo multipolar de que temos falado, eles expressaram oposição a isso, é claro. Mas como isso repercute em um nível mais profundo, nessa mudança maior que estamos vendo no mundo? Duvido que exista um único país no mundo, fora Israel e os Estados Unidos, que veja isso de forma positiva ou com complacência. Meu palpite é que todos os países, até mesmo aqueles supostamente mais aliados aos Estados Unidos, estão observando isso com uma mistura de horror e espanto. É algo tão descarado, tão mal planejado, tão perigoso, tão provocador. É difícil imaginar que alguém possa estar tirando algum consolo disso ou realmente torcendo por isso de alguma forma. Agora, não duvido que alguns líderes mundiais, os maiores bajuladores ou totalmente dependentes de Trump, estejam torcendo pelos Estados Unidos nessa destruição descarada do sistema mundial. Mas a maioria dos países do mundo quer que esta guerra pare agora. E eu acho que ela pode acabar rapidamente se o problema de ação coletiva, digamos assim, que o resto do mundo enfrenta, for superado. Ninguém realmente quer ser o primeiro a dizer a Trump: você está louco. Pedro Sánchez, da Espanha, fez isso, com coragem e razão, e isso é bom. Outros serão encorajados a seguir o exemplo. Ainda não ouvimos nada da Índia, por exemplo, o que é bastante chocante. Mas a Índia depende muito do petróleo do Oriente Médio. Ela ocupa a presidência dos BRICS. Infelizmente, o primeiro-ministro Modi estava em Israel apenas alguns dias antes desse ataque. Isso é um pouco triste, francamente, sob muitos pontos de vista. Mas eu acho que se a Índia realmente assumir a liderança dos países do BRICS, Rússia, China, Brasil, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e, curiosamente, os Emirados, que agora fazem parte do BRICS, junto com a Indonésia, e disser: isso precisa parar agora. Isso é loucura. Isso teria importância. Não é nada além de loucura. Claro, é extremamente cruel e violento, mas é loucura em termos de qualquer tipo de cálculo tático ou estratégico.
Acho que isso teria, de fato, um efeito bastante significativo. Não se trata apenas de palavras. Se o mundo se levantar e disser em voz alta a verdade, que isso é um ataque descarado dos Estados Unidos e de Israel contra todo mundo, porque vai derrubar a economia global, porque foi completamente desnecessário, totalmente injustificado, totalmente ilegal, isso teria, acredito eu, um efeito significativo. It would have, I believe, a significant effect. Maybe we will see that happening in the coming days. Talvez vejamos isso acontecer nos próximos dias. Trump tentou, com algum sucesso nas últimas 24 horas, minimizar a realidade, dizendo que quisesse que a guerra está quase acabando. O comportamento é bem diferente. Hoje houve uma escalada dramática de bombardeios e mortes. E acho que mesmo Trump tendo dito que não fará nada sem consultar o Sr. Netanyahu, o Sr. Netanyahu não vai dizer por que não voltamos para casa. Então, essa guerra vai continuar. Os preços do petróleo vão disparar novamente. Os mercados de ações vão desabar novamente. A questão é se existe alguma capacidade de ação coletiva por parte do resto do mundo que é a vítima dessa agressão dos Estados Unidos. Pois é, professor Sachs. Se esta guerra vai continuar por um período significativo, isso é o começo do fim para os Estados Unidos na Ásia Ocidental, no Oriente Médio? Os Estados Unidos estão se autoexpulsando? Porque muitos argumentam que um dos objetivos do Irã é fazer com que os Estados Unidos deixem de ser uma presença capaz de travar esse tipo de guerra, não apenas contra o Irã, mas contra o restante da região. Mas será que os próprios Estados Unidos também estão se causando isso ao se envolverem em uma guerra tão imprudente? Uma guerra tão perigosa, tão audaciosa e tão mal planejada como esta poderia terminar rapidamente, porque tudo isso é atroz. Ou, se continuar, pode escalar para uma terceira guerra mundial, o que, na minha opinião, é para onde estamos mais provavelmente caminhando neste momento. Em outras palavras, as dinâmicas, a meu ver, ainda são dinâmicas de escalada extremamente perigosas. Esse é mais um motivo, além da crise econômica que se aproxima, pelo qual é preciso prepararse. É claro que interromper assassinatos e a matança em massa pelos Estados Unidos e por Israel é motivo, mas um motivo essencial. Professor Sachs, você ainda está aí? Acho que posso ter te perdido. Aqui estou. Ok. Meu maravilhoso podia se escalar. Tá dando umas falhas na conexão. Certo. Desculpe por isso. Não. Sabe, nos 6 minutos restantes, você quer recarregar e voltar? Basta atualizar a página? Isso é possível? Porque eu percebi? Ok, sim. E então podemos encerrar os últimos minutos. Certo, o professor Sachs já volta enquanto lidamos com esses problemas de conexão. Mas devo dizer que concordo com o professor Sachs em sua posição de que esta é uma guerra tão perigosa e catastrófica, cujas implicações globais ainda nem foram totalmente sentidas, embora já tenham começado. Professor Sachs, você voltou. Por favor, conclua seu raciocínio. Professor Sachs, you are back, so please finish your point. Sim, eu estava fazendo o ponto básico de que ainda estamos em um caminho de escalada e, portanto, ainda estamos em um caminho que pode se expandir para uma guerra mundial. Muitos países apoiam o Irã. Eles se envolverão mais para apoiar o Irã. Os Estados Unidos convocarão seus estados vassalos para fazer mais. A destruição das instalações de petróleo no Oriente Médio continuará. O Irã conseguirá mais mísseis através do que é uma cúpula de ferro cada vez mais porosa em Israel. Em outras palavras, os perigos de um conflito em expansão são múltiplos, e as dinâmicas, na minha opinião, ainda estão se movendo nessa direção. Triste dizer. É. Sim. E por fim, professor Sachs, como o senhor vê, em particular, a visão da Rússia e da China sobre isso? Porque muitos comentaram, antes do início da guerra,
que Rússia e China apoiavam firmemente o Irã. Vladimir Putin e Donald Trump conversaram recentemente e houve rumores de que Steve Witkoff vinha tentando entrar em contato com o Irã, mas sem absolutamente nenhum sucesso. Como o senhor enxerga a abordagem e o ponto de vista da Rússia e da China em relação a esta guerra e sua importância à medida que o conflito se desenrola? Russia and China understand that this is a war. A Rússia e a China entendem que esta é uma guerra pela hegemonia global americana. E que, em particular, do ponto de vista americano, quero dizer, tanto do Estado profundo quanto do ponto de vista trumpista, trata-se de uma guerra para controlar os suprimentos de energia do Oriente Médio e dominar o Irã, ou destruí-lo completamente. De qualquer forma, é uma questão de controlar o Estreito de Hormuz e o petróleo do Oriente Médio. Nenhum dos dois países consideraria isso remotamente aceitável, de forma alguma. É uma ameaça direta à segurança nacional, tanto da Rússia quanto da China. Portanto, eles sem dúvida estão apoiando o Irã de várias maneiras, com inteligência, suprimentos, apoio financeiro, e continuarão a fazê-lo. É o ponto lógico mais básico, especialmente porque, do ponto de vista dos Estados Unidos, o alvo principal nem é o Irã. From a US point of view, principally aimed at Iran. This is principally aimed at the global. Isso é voltado principalmente para a grande estratégia global dos Estados Unidos, que é a hegemonia em todas as partes do mundo. E os Estados Unidos, na mente delirante de Trump, pensam, bem, nós já dominamos o hemisfério ocidental. Já mostramos que vamos acabar com qualquer um que se opõe a nós. Cuba vai cair em nosso colo a qualquer momento. Agora estamos fazendo o mesmo com o Oriente Médio. A Europa é patética demais para importar. Eles já estão no nosso bolso. Então, esse é o cálculo dos Estados Unidos. É parte do quebra-cabeça da dominação americana, como o antigo jogo de War. Você sabe, os têm suas peças na maior parte do tabuleiro. Do ponto de vista da China e da Rússia, essa é uma parte muito importante do tabuleiro global. Sim, bem, professor Sachs, foi ótimo tê-lo conosco hoje. Espero pela próxima vez em que pudermos nos conectar. Sim, e espero vê-lo novamente em breve. Entrarei em contato. Muito bem, muito obrigado. Cuide-se. Agradeço demais. Certo, pessoal, vamos continuar a cobertura. No entanto, quero ter certeza de que vocês cliquem no botão de curtir, porque temos muitas atualizações neste dia, que é, acho, tecnicamente o 10º dia da guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Então, fiquem por aqui. Ainda temos muito programa pela frente, e quero começar o restante desta edição falando sobre como o Irã respondeu às transgressões de Donald Trump, enquanto os Estados Unidos enviam mensagens extremamente contraditórias ao mundo sobre o futuro desta guerra. Então vamos direto a isso, certo? Let's get right to that, okay? The breaking news right now is that Iran has. A notícia de última hora é que o Irã rejeitou completamente qualquer conversa sobre um cessar-fogo, seja com os Estados Unidos ou com qualquer outro país. Agora, há rumores, segundo Al Jazeera, de que os Estados Unidos teriam entrado em contato com o governo iraniano, com a liderança iraniana, e que o Irã teria rejeitado essa iniciativa. Isso foi relatado pela Quds Network, que afirmou que Steve Witkoff teria tentado estabelecer contato, de acordo com o chefe do escritório da Al Jazeera em Teherã, sobre um possível cessar-fogo. Mas, segundo fontes, não há interesse por parte do Irã em participar de tais negociações. Isso é extremamente importante, pessoal, porque há sinais cada vez mais claros de que essa guerra não apenas não saiu como planejado para os Estados Unidos e Israel, mas que eles estão do lado perdedor. Sim, muita gente pode achar isso difícil de acreditar no Ocidente coletivo. Se você ouvir a retórica de Donald Trump e ouvir Pete Hegseth hoje falando sobre como haverá os ataques mais massivos ao Irã desde o início desta guerra, nos bastidores, os assessores de Trump estão pedindo que ele apresente um plano de saída da guerra. Mas a Casa Branca está negando esses relatos, assim como negou os relatos antes da guerra.
Todos vocês se lembram disso, certo? Eles negaram as informações de que Dan Raising, o chefe de gabinete do Pentágono, teria dito a Donald Trump que essa guerra não necessariamente seguiria conforme o planejado, que não havia como prever como ela se desenrolaria. Pois bem, a Casa Branca também rejeitou esses relatos, e agora está rejeitando estes também. Mas ainda assim, eles estão sendo noticiados pelo The Wall Street Journal, que não tem interesse em proteger o governo iraniano, mas tem interesse em evitar a guerra. O que tem sido uma catástrofe absoluta em todos os aspectos é o fechamento de fato do Estreito de Hormuz. Agora, pessoal, isso está desempenhando um papel enorme na enorme volatilidade dos preços do petróleo em todo o mundo. Trump, segundo Dropside News, está muito confuso, afirmando que o tráfego de navios está aumentando e dizendo ao Irã para não interromper o fluxo de petróleo. Se o Irã fizer qualquer coisa, diz Trump, para interromper o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, eles serão atingidos pelos Estados Unidos da América 20 vezes mais forte do que foram até agora. E aqui estão os resultados desse comentário, pessoal. Quando Donald Trump disse que iria acabar com a guerra, que a guerra seria muito completa, em uma coletiva de imprensa em 9 de março, os preços do petróleo realmente caíram. Mas então, quando ele fez esse comentário, dá para ver os preços subindo de volta para $90 o barril, o que ainda é cerca de $20 a menos do que o pico que eles atingiram. Acredito que isso foi nas últimas horas do dia 8 de março. Mas ainda assim, isso é uma catástrofe absoluta, e as elites sabem disso. Mas fica pior, pessoal, porque agora, no fronte militar, não é só no fronte econômico. Não é apenas que Donald Trump já está sinalizando que essa guerra pode ter que chegar ao fim muito em breve. Há indícios ainda piores de que a situação militar está indo muito mal para os Estados Unidos e para Israel. Então deixe-me mostrar o que quero dizer com isso, certo? Então, temos uma situação em que estamos enfrentando uma censura maciça sobre o que está acontecendo na região do Golfo. Veja só, de acordo com o Bureau Stratcom do governo dos Estados Unidos, a empresa americana de imagens de satélite Planet Labs, após consultas com o governo, anunciou um atraso sem precedentes de 14 dias na divulgação de imagens do Oriente Médio. E aqui está o aviso. Devido a preocupações reais sobre o uso dos dados da Planet sobre o Irã, bem como a ampliação do período de risco para imagens recentes, haverá agora um atraso de 4 para 14 dias antes que qualquer nova imagem dos dados da Planet seja divulgada. Ou seja, isso é essencialmente uma censura das imagens de satélite que mostram os danos ocorridos no Golfo. Então, quando a Guarda Revolucionária Iraniana diz coisas assim, todo mundo, quando o Irã afirma que destruiu a infraestrutura militar dos Estados Unidos na região, são essas imagens de satélite que eles não querem que você veja, certo? Não é que o Irã esteja divulgando propaganda, é que os Estados Unidos estão ativamente tentando suprimir esses dados. Basta olhar as imagens aqui da base aérea de Al Udeid, no Catar, onde satélites e equipamentos de radar foram atingidos. E como todos vocês sabem, por este programa, já mostramos que os Estados Unidos atingiram Al Udeid, atingiram todas essas bases, as bases no Kuwait, as bases em todo o Emirados Árabes Unidos. Atingiram-nas, atingiram seus radares, e agora os sistemas de defesa aérea restantes dos Estados Unidos e de Israel estão voando completamente às cegas. Então, a crise está simplesmente saindo do controle para os Estados Unidos e Israel, mas eles estão tentando resistir o máximo que puderem e destruir o máximo possível antes de finalmente recuarem. Mas deixe-me mostrar a você a abordagem exata que o Irã está adotando agora. O Irã anunciou nas últimas 24 horas que colocou o regime israelense em sua mira, que o regime israelense será o principal alvo de sua campanha de mísseis. Houve onda após onda da Operação Promessa da Verdade 4, cruzando os céus israelenses e causando danos significativos.
Vou reproduzir um trecho disso para você agora. Nas primeiras horas, dá para ver o quanto os interceptores israelenses estão trabalhando intensamente. Cerca de 6 deles, meia dúzia ou mais, para um único míssil iraniano subindo pelo espaço aéreo. Agora, está muito mais difícil desta vez do que durante a Guerra de 12 Dias conseguir imagens reais do que tem acontecido em Tel Aviv e no centro de Israel, enquanto o Irã os bombardeia com mísseis balísticos. Mesmo assim, trabalhadores chineses que estão lá, provavelmente para construir infraestrutura ou fazer reparos por meio de contratos entre empresas chinesas e Israel, têm registrado o que está acontecendo. E eu quero mostrar a vocês o que o Douyin, a rede social chinesa, é capaz de nos mostrar. Aquilo que a mídia tradicional dos Estados Unidos e, claro, a mídia israelense não permitem que seja exibido. Aqui está apenas um vídeo mostrando a catástrofe absoluta que o Irã está lançando sobre Tel Aviv neste exato momento. Vou desligar o som, porque pode ser bem alto e distrativo. Mas estas são as imagens que estão saindo de Tel Aviv, e não conseguimos vê-las por causa da forte censura em Israel. É possível ser preso ou multado pesadamente por divulgar imagens. Muitos observaram que o motivo pelo qual os trabalhadores chineses conseguem fazer isso é porque estão posicionados longe de prédios do governo e de infraestrutura sensível, já que não são totalmente confiáveis para Israel. E isso é uma grande parte da relação real entre China e Israel. Há muita desconfiança do lado israelense, porque eles entendem, acho que sabem, que o relacionamento deles com a China depende de a China usar seus próprios interesses na região, longe de, entre aspas, apoiar Israel. Isso sempre fez parte da relação entre China e Israel. Nunca foi uma relação de amizade ou aliança, por assim dizer. Sempre se tratou de a China equilibrar o fato de que os Estados Unidos são dominantes na região, e a China não está disposta a permitir que uma das maiores redes de espionagem do mundo, que existe em Israel, opere sem pelo menos algum tipo de supervisão chinesa. Mas aqui está a Al Jazeera noticiando um ataque no centro de Israel também. É possível ver o momento em que o míssil iraniano atingiu. Houve vítimas nesse ataque. Acredito que 2 pessoas foram mortas e outras ficaram feridas. Mas agora estamos ouvindo que esses ferimentos, essas vítimas, já chegam a centenas em Israel. Eles estão mantendo uma censura muito rígida sobre todas essas imagens. E isso nem chega a abordar o fato de que não é apenas o Irã atacando Israel agora, é o Hezbollah. Eles estão realmente trabalhando em coordenação, em conjunto, lançando ataques combinados. O Hezbollah tem mísseis e drones e está disparando contra tanques Merkava que tentam invadir o Líbano. E eles também estão lançando ataques contra o norte de Israel, causando uma quantidade bastante significativa de pânico no aparato de segurança israelense, que admitiu não ter esperado que o Hezbollah fosse capaz de fazer o que está fazendo. Estas são apenas as imagens que estão saindo de Israel, as que estão vazando, e é muito difícil obtê-las. Mas essa é a estratégia agora. Essa é a estratégia do Irã. Eles estão declarando que vão direcionar estrategicamente sua guerra de atrito, seus ataques com mísseis contra Israel, a fim de enviar uma mensagem ao Golfo de que é possível estar mais seguro se recusarem permitir que seus países sejam usados como base para operações. Mas é claro, esses países continuam. Como alimento para os Estados Unidos. E essas operações também incluíram ataques de drones ao Bahrein e a outros países do Golfo ao redor que estão participando desse conflito e continuam sendo alvos. Eles estão atingindo a infraestrutura de petróleo. Atingiram a infraestrutura de petróleo no Kuwait. Atingiram tudo em Manama, no Bahrein, onde fica a base da 5ª Frota da Marinha dos Australians. Estas são as imagens que mostram a destruição. E já vimos e ouvimos que os países do Golfo realmente reduziram sua produção de petróleo por causa dos mísseis iranianos. Portanto, isso está se tornando cada vez mais uma crise para o Golfo e para Israel, que ficará sem interceptadores nos próximos dias.
and for Israel, which will run out of interceptors in the coming days. Nothing has changed from the 12-day war of June 2025. Nada mudou desde a guerra de 12 dias de junho de 2025. A única possibilidade de Israel e os Estados Unidos continuarem essa guerra é se decidirem que não querem parar, que querem travá-la sem nenhum sistema de defesa aérea, o que é um enorme risco e uma grande aposta. Porque, ou como Israel afirmou, 95% de todos os mísseis do Irã foram destruídos ou lançados. Você pode acreditar nisso, mas é um grande risco, já que o Irã disse que esses números não são absolutamente precisos. Mas quero fazer um segundo ponto, um ponto melhor. Eu acho um ponto mais importante sobre onde realmente estamos nesta guerra, certo? Então a guerra agora não é apenas sobre o aspecto militar. The war right now is not just about the military. People think that it's just about military superiority, who has bigger. As pessoas acham que se trata apenas de superioridade militar. Quem tem mais, quem tem armas maiores, quem aguenta mais tempo. Mas também se trata do que vem depois. A posição do povo, a força do povo, para continuar travando essa guerra. Então, os israelenses, as pessoas do Golfo, desses países do Golfo, o povo americano, estão mais dispostos a suportar o tipo de perdas que enfrentarão e a fazê-lo com mais força do que o povo iraniano? Precisamos fazer essa pergunta, porque ela é realmente importante. E vamos nos concentrar em Israel agora, já que o ponto central dos ataques do Irã. Não importa quantos ataques ocorram, Israel continua dizendo que apenas 8 mísseis estão sendo lançados por vez, a cada noite, nos últimos 3 dias. Eu não acredito nisso nem um pouco. O Irã anuncia onda após onda após onda. Eles não divulgam números, não vão compartilhar detalhes com ninguém no Ocidente, mas afirmam que essas ondas às vezes acontecem em menos de meio-dia. Então estamos falando de onda após onda chegando a Israel. Mas deixe-me mostrar como os israelenses estão reagindo a esta guerra em comparação com o povo iraniano. Porque acho que esse é um ponto realmente importante, que mostra exatamente para onde esse conflito está caminhando. Aqui está a reação dos israelenses ao fogo de mísseis iranianos. Então essa é a resposta israelense ao lançamento de mísseis iranianos. The Israeli response to Iranian missile fire, there's also others images of. Há também outras imagens. O aeroporto Ben Gurion, muito pânico. Israelenses estão se recusando a embarcar em voos por medo do que possa acontecer com seus aviões. E claro, há um pandemônio nas ruas de Tel Aviv quando esses mísseis caem. Veja como a mídia iraniana está cobrindo as manifestações que acontecem em todo o país em oposição à guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel. E com a eleição e escolha do novo líder supremo do Irã, aqui está uma imagem que realmente faz você refletir. Quero dizer, é uma multidão de iranianos ouvindo bombas israelenses e americanas, explodindo muito perto ao fundo. Apenas observe a Housenes. Então vou desligar o som aqui, mas você pôde ouvir exatamente o que estava acontecendo. E o povo iraniano, se isso fosse nos Estados Unidos, se fosse no Ocidente, se fosse em Israel, você veria pessoas absolutamente em pânico, correndo por suas vidas. Mas não aqui. Não aqui. E acho que esse é um ponto realmente importante que precisa ser enfatizado, porque mostra exatamente onde estão o desespero e o pânico. Então, eu só queria mostrar isso porque acho que é um ponto realmente importante sobre onde essa guerra realmente está. Agora, sobre a censura. Por que censurar? Por que é necessário censurar as imagens de satélite que estão saindo do Golfo agora? Nós já vimos as imagens dos sistemas Patriot, dos radares. Nós já vimos isso. Já mostramos isso aqui. Eles foram destruídos. Foram alvos e foram destruídos. E agora, o Irã está tomando uma atitude muito... Bem, o Irã não estava atacando Israel nos primeiros dias dessa guerra de forma tão intensa quanto fazia com os países do Golfo. Agora isso se inverteu estrategicamente, porque os sistemas de defesa aérea foram completamente destruídos, e eles não serão substituídos. Não há como substituí-los. Leva anos para isso.
Se você não acredita em mim sobre a estratégia de mísseis do Irã, o Dropsite News, na verdade, aqui está. O Dropsite News também relatou isso. Eles estão sinalizando uma mudança nas novas ondas da Operação Verdadeira Promessa 4 e que vão enviar mísseis balísticos mais pesados em direção a Tel Aviv e, claro, a base da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, como uma mensagem estratégica de que o Golfo ainda não está seguro se continuarem usando suas bases contra o Irã. E havia um HIMARS, acredito, encontrado na região que mostrava que o Bahrein estava usando esses contra o Irã. É por isso que a 5ª Frota continua levando uma surra, sendo duramente atingida. E Tel Aviv, claro, o regime israelense, é um grande participante nesse conflito. É uma das maiores razões, se não a razão, de por que essa guerra está acontecendo agora. Não necessariamente a razão de ela estar acontecendo de forma geral. Sabemos que os Estados Unidos também querem travar essa guerra, mas é um grande motivo de ela estar ocorrendo neste momento agora. Porque Israel estava pressionando, exercendo influência sobre o governo Trump. E claro, o governo Trump disse, com certeza vamos em frente. Então essa é a situação neste momento. So that is the situation right now. That is not going to stop. But it's not Isso não vai as if parar. Mas não é como se não houvesse ainda mais problemas com tudo isso. Na preparação para essa mudança de estratégia, o Irã ampliou sua base de alvos. Scott Ritter participou do programa Sanchez Port, amigo do programa, e falou sobre essa ampliação da base de alvos, que incluiria até o próprio Irã. Esses são relatos não confirmados, mas dizem até que o irmão de Benjamin Netanyahu estaria sendo visado. Há relatos confirmados de que o filho de Smotrich, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, afirmou que há informações de que o Hezbollah, a resistência libanesa, teria mirado em seu filho. Então, aqui está o que Scott Ritter disse sobre a inteligência iraniana, talvez até caminhando para uma decapitação própria. perhaps moving toward a decapitation of its own. Sabe, os iranianos estão demonstrando a capacidade de obter informações de inteligência pela manhã e atacar à tarde com efeito mortal. E eles também estão começando a expandir sua lista de alvos. Lembre-se, eles não inventaram o conceito de mudança de regime. Isso foi Israel desde o primeiro dia, ao matar Ali Khamenei. Na noite passada, os iranianos atacaram a casa de Benjamin Netanyahu. Mataram o irmão dele. Atacaram a casa de Ben-Gvir. Ele está gravemente ferido e pode não sobreviver. O Irã vai começar a eliminar toda a liderança de Israel. Essa é a realidade do conflito. Israel jogou o jogo da mudança de regime, e serão os israelenses que pagarão o preço mais alto. Os iranianos não estão mais usando luvas de pelica. Eles as tiraram e estão vindo com os punhos nus. Eles estão noticiando isso. É interessante. Então essa é a realidade. Claro, ainda não confirmamos nada sobre o irmão de Benjamin Netanyahu e Ben-Gvir. Há muita censura em torno desse assunto. Mas aqui está o que foi confirmado, pessoal. Al Jazeera confirmou que o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, estilhaços atravessaram o fígado de seu filho durante um ataque perto da fronteira com o Líbano, que feriu 8 soldados israelenses. Isso foi feito pela resistência libanesa, o Hezbollah, que, é claro, tem coordenado ações e entrou na guerra porque Israel tentou, e ainda tenta, arrasar o Líbano enquanto os Estados Unidos se ocupam com o Irã e o Iraque. Então, isso deu muito errado. E deu muito errado para Smotrich, que é, claro, conhecido como um dos defensores mais radicais do projeto da Grande Israel dentro do gabinete israelense. E vou mostrar exatamente o que quero dizer. Isso foi durante o conflito em Gaza. Smotrich disse que em poucos meses de 2023, eles seriam capazes de declarar a vitória e que Gaza estaria totalmente destruída, prevendo que o povo de Gaza estaria desesperado e fugindo permanentemente. Não foi bem assim que aconteceu. Claro, houve muita destruição, muito genocídio em Gaza, mas as pessoas não estavam fugindo em desespero. Elas apenas foram meio que deslocadas dentro dessa guerra genocida. Mas Smotrich, é nisso que ele acredita. Ele é um genocida.
e agora está recebendo bastante reação por isso. E seu filho se tornou um alvo. Isto é guerra. Isto é guerra. É isso que os israelenses e o governo dos Estados Unidos pediram, e o que a administração Trump pediu. Então agora precisamos falar sobre a administração Trump, quando se trata de assuntos militares, e você sabe, de conflito militar e crise política, certo? Quando se trata dessas duas crises crescentes para os Estados Unidos, uma escassez de interceptores, o Irã sendo capaz de ditar os termos neste momento, rejeitando cessar-fogos. Tudo isso é um reflexo do caos que reina agora na administração Trump sobre o que eles querem fazer com esta guerra. Acho que é importante observar que parte desse caos está sendo impulsionada pelo fato de que o governo Trump cometeu crimes de guerra de forma muito aberta, e o mundo viu isso. Especialmente no caso da escola, que foi bombardeada em Teherã, o que matou mais de 150 meninas, um dos primeiros ataques dessa guerra. Agora que isso veio à tona e causou alvoroço, a guerra se tornou menos popular em todo o mundo, até mesmo nos Estados Unidos. Então, há muito caos sobre como justificá-la daqui para frente. E Trump está sendo questionado. Aqui está a resposta dele ao correspondente da Casa Branca do New York Times, quando foi perguntado sobre as inconsistências na comunicação do governo em relação à guerra. Você acabou de sugerir que o Irã, de alguma forma, conseguiu colocar as mãos em um Tomahawk e bombardeou sua própria escola primária no primeiro dia da guerra. Mas você é a única pessoa em seu governo dizendo isso. Nem mesmo seu secretário de defesa quis afirmar isso quando foi questionado enquanto estava ao seu lado no avião no sábado. Por que você é a única pessoa dizendo isso? Porque eu simplesmente não sei o suficiente sobre isso. Acho que é algo que me disseram que está sob investigação. Mas os Tomahawks são usados por outros, como você sabe. Diversas outras nações têm Tomahawks. Elas os compram de nós. Mas certamente, seja qual for o resultado do relatório, estou disposto a aceitá-lo. Quer dizer, isso é ruim. E há muitas razões pelas quais isso é ruim. A principal razão, pessoal, é que ele não apenas sugeriu que as divergências dentro do governo Trump, ou pelo menos as mensagens contraditórias, são reais. Ele confirmou que são reais. E o motivo de serem reais é que ele realmente não sabe muito sobre o que está acontecendo nessa guerra. Ele está fingindo ignorância, claro, sejamos honestos. Tudo isso é uma forma de tentar enganar as pessoas. Mas então ele continua dizendo que outros países têm Tomahawks, que eles os compram de nós. Bem, quem compra de você? São esses chamados aliados em todo o mundo. Não apenas no Golfo, mas na região. Mas esses países não têm capacidade, sem o apoio dos Estados Unidos, para disparar essas armas. Ainda assim como quando essa guerra começou, todos nos países do Golfo ficaram muito descontentes, pelo menos retoricamente, com o fato de que o governo Trump não os informou de que o ataque iria acontecer. Agora ele está jogando todos esses países, todos os aliados, debaixo do ônibus. Mas ele está mirando nos países do Golfo aqui, afirmando que eles não têm capacidade para fazer isso, aliás. Você viu o que aconteceu com os F-15? No Kuwait, os 3 que caíram do céu, eles caíram do céu, e foi considerado fogo amigo. Os F-15, os caças americanos. Você viu o que aconteceu? Isso não é, se quisermos simplesmente dizer, sabe, que isso é uma mentira completa e absoluta, eu acreditaria em você. Eu, não sendo um especialista em como essas coisas funcionam, diria que o Irã provavelmente derrubou alguns desses F-15. Mas ainda assim, sabemos que o Kuwait arcou com o peso dessa incompetência que lhes foi imposta. E nenhum desses países tem experiência ou capacidade técnica para operar armas dos Estados Unidos sem o apoio dos Estados Unidos. Então ele está jogando a culpa neles. Ele está dizendo que talvez eles tenham feito isso. E isso é, eu acho, um dos indicadores importantes aqui, que essa guerra não está saindo como planejado,
que o governo Trump não consegue manter uma narrativa única para não apenas justificar essa guerra, mas também justificar os crimes que surgiram dela. Há apenas desvio de foco, apenas engano descarado. E é por isso que essa guerra, mesmo com o passar do tempo, e apesar de o governo Trump falar constantemente sobre o quão bem estão indo na guerra, sobre como a guerra está indo cada vez melhor, os americanos, de modo geral, em todas as pesquisas, estão mostrando e dizendo que não concordam com isso, que não apoiam, que acham que já dura tempo demais e que não entendem claramente seus objetivos. Então, esta é uma crise para o governo Trump. Esta é uma crise para o império dos Estados Unidos como um todo. O Irã está nos mostrando o que pretende fazer e está executando seu plano. Eles têm um plano de não aceitar um cessar-fogo. Eles não querem isso. Eles querem exatamente o que disseram que querem, que é segurança para todos, incluindo eles mesmos. Eles não querem mais ataques de Israel ou dos Estados Unidos. Eles querem eliminar essa ameaça daqui em diante, na medida do possível, e querem garantir que tenham segurança para si mesmos e para seu povo. Todo o resto, porque eles deixaram claro que esses ataques aos países do Golfo são ataques a ativos militares dos Estados Unidos, o que tem sido desde o início. É isso que acontece. Existe aquele meme, você sabe, provavelmente já viu, sobre o Irã, como o Irã supostamente é uma grande ameaça, mas de alguma forma estacionou seu país bem no meio de todas essas bases militares americanas. Pois bem, isso agora está voltando para morder o império. E é isso que estamos vendo em todo o mundo. Tudo o que temos nesse momento são delírios vindos da liderança política em Washington. E veja, esse é outro delírio. Está tudo bem. Nosso país está indo muito bem, mais forte. E nosso país está indo muito bem. Quero dizer, em um nível que ninguém achava possível. Fizemos uma pequena incursão, porque sentimos que precisávamos fazer isso para nos livrar de algum mal. E acho que você verá que será uma incursão de curto prazo. Quão bem. Vai ser uma excursão de curto prazo. Está tudo indo bem. Bem, julguem por si mesmos, pessoal, porque tudo o que mostrei até agora, na verdade, indica o oposto de indo bem. O povo iraniano nem sequer se abala quando aquelas bombas caem. Eles estão comprometidos com sua soberania e independência. As forças armadas deles estão mostrando que têm uma estratégia, que vão seguir em frente com ela e que a levarão adiante por todos os meios necessários, pelo tempo que for preciso. Os Estados Unidos têm muita retórica, muito bater de peito, muito. Vamos atingir o Irã mais forte do que nunca. Recebemos muito disso vindo de Washington. Pete Hegseth disse que será o dia mais intenso de ataques, com o maior envio de caças. Ha ha ha. Bem, já estamos nisso há 11 dias, e os Estados Unidos estão rapidamente ficando sem munição. É um grande e sério problema que os Estados Unidos enfrentam, e Israel também. Então isso não pode continuar para sempre. Agora os Estados Unidos estão retirando estoques, retirando defesas aéreas, ou pelo menos dizem que estão retirando da Ásia. Isso não acontece em um dia. Vai levar um tempo para que essas coisas cheguem. Mas isso significará um período sem defesas aéreas. Significará um período sem o que foi esgotado. E isso representa um risco. E esse risco só vai aumentar quando o choque do petróleo acontecer, quando a situação no Estreito de Hormuz e tudo isso começar a se transformar em uma crise econômica. Porque lembrem-se, há rumores de que a Arábia Saudita vai aumentar a produção nos próximos dias e tentar escoá-la pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Pois bem, o Ansar Allah do Iêmen está à espreita para impedir isso. Podem anotar o que estou dizendo. Quando a crise econômica do Estreito de Hormuz estourar, se os Estados Unidos e Israel não recuarem e não cederem ao Irã, o Iêmen estará lá, pronto e disposto a fechar o Mar Vermelho novamente. E o que vocês acham que isso fará com a economia global se duas das principais rotas de comércio, especialmente de petróleo, ficarem fechadas por tempo indeterminado? Bem, acho que veremos o pânico que estamos presenciando agora aumentar drasticamente
atingindo proporções históricas. Então, sem mais delongas, pessoal, esse foi o programa de hoje. Quero agradecer a todos os novos membros aqui. Quero agradecer, antes de tudo, ao professor Jeffrey Sachs por se juntar a mim hoje. Também quero agradecer a todos os novos membros que se juntaram. É realmente muito apreciado. Agradeço a todos vocês. Havia uma pergunta para Jeffrey Sachs, a qual não conseguimos responder porque ele tinha tempo limitado. Quais seriam as repercussões se Trump morresse? Não quero especular sobre isso, porque, é claro, temos Ali Lahajani, que fez comentários a respeito. Ele disse que Trump talvez não queira ser eliminado. Não sabemos o que ele quis dizer com isso. É claro, ele pode ter querido dizer derrotado eleitoralmente. Sabe, sempre dizem que o Irã está tentando assassinar Donald Trump. Difícil verificar essas alegações. Mas sim, temos outras perguntas. Mas sim, seria catastrófico. Quero dizer, na minha avaliação, isso poderia levar a grandes problemas na guerra, talvez até questões nucleares, porque os Estados Unidos não podem ser confiados, com sua elite política e dirigente, para agir de forma racional aqui. Então lá vamos nós. Sim, o professor Sachs realmente entendeu isso. O papel da Índia no conflito, como eles não condenaram Israel nem os Estados Unidos, mas condenaram a Rússia em 2022. Pedi todo o respeito por eles. Sim, o professor Sachs queria ser questionado. O que você acredita que a presença de Condoleezza Rice na Casa Branca significa? Ela foi vista na Casa Branca na semana passada. Interessante. Muitas pessoas têm perguntas para o professor Sachs. Não temos muito tempo hoje, mas talvez da próxima vez. Onde ele vê a Wei e ao Tan daqui a 5 anos. Muito obrigado a todos os novos membros e obrigado ao Shreng. Eu realmente aprecio isso. E claro, obrigado a todos os membros aqui. Certo, pessoal. Amanhã ao meio-dia, horário do leste, estarei de volta com Pepe Escobar, ok? Vamos falar sobre as atualizações da guerra e eu vou trazê-las para vocês junto com Pepe Escobar. Meio-dia, horário do leste, 11 de março. Temos uma programação completa de programas para o restante da semana e vou garantir que vocês recebam tudo isso. Certo, pessoal? Cliquem no botão de curtir antes de sair. Não deixem de conferir o trabalho de Jeffrey Sachs na descrição do vídeo. O site dele e o canal do YouTube, onde ele compartilha todos esses programas. E também, não se esqueçam de ir até a descrição do vídeo para apoiar este canal, Patreon, Substack e muito mais, pessoal. Sem mais delongas, estarei de volta amanhã ao meio-dia, horário do leste. Apertem o botão de curtir antes de sair. Obrigado a todos os apoiadores e a todos os moderadores de hoje. Estou vendo o Ué por aí, e quem mais estiver, não sei se vi mais alguém. Obrigado a todos os membros e a todos que participaram comigo hoje neste programa. Estarei de volta amanhã ao meio-dia, horário do leste, com Pepe Escobar. Até lá!